direto de Brasília. Olá! O senador Randolfo Rodrigues articula a votação de requerimento para levar o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, ao Senado. Vamos ao vivo agora falar com o nosso comentarista, José Maria Trindade. Zé Maria, bom dia. Os senadores querem explicação sobre esse ofício que foi enviado ao TSE sobre as urnas eletrônicas, é isso? Sacaram aqui o kit constrangimento, né? Catiúcia, há um movimento dos partidos de oposição para constranger os militares, os comandantes militares, e este convite ou convocação ao ministro do Exército, o general Paulo César, fala exatamente sobre esta tentativa de diminuir, de colocar os militares de forma politicamente incorreta aqui no Congresso Nacional. E há uma reação da caserna. A preocupação dos comandantes militares é este exagerado levantamento aí da vida dos militares, das últimas notícias, e a ligação direta de comandantes militares com a política. E isto incomoda muito. Há novidades neste documento apresentado pelo Ministério da Defesa ao Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, mandou um ofício dizendo que tem alto apreço pelas Forças Armadas e diz que não há desprestígio. Eles entenderam, Catiúcia, que o convite para o Comando Militar participar da Comissão de Transparência era só proforme, só para chegar, olhar e não fazer nada. E os militares apresentaram propostas concretas e sugestões para melhorar o processo eleitoral. Há ali uma saia justa que tem que ser resolvida pelo TSE, viu? Complicado isso, né, Zé? Mas fica um pouquinho mais com a gente porque o Senado aprovou o projeto que limita a cobrança de ICMS sobre os combustíveis. Como esse projeto foi alterado pelos senadores, vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados. E os governadores reclamam que perderão a arrecadação. E agora, Zé Maria, a Câmara vai aprovar? Esta é a tendência. Já está aqui no plenário da Câmara dos Deputados e eu vi agora há pouco uma reunião aqui na tentativa de aprovar ainda hoje as duas emendas à Constituição. Veja bem, há um raciocínio de que esta redução de impostos zeram os impostos federais e também reduzem os impostos estaduais, com a promessa do governo federal repor aos estados o que foi perdido neste perdão de impostos para reduzir os preços dos combustíveis. O entendimento aqui é de que ninguém vota contra propostas assim, para reduzir o preço do combustível na bomba, né? Na boca da bomba. Mas acontece o seguinte, um aumento internacional prega contra. O aumento do dólar, o barril do petróleo ultrapassa os $100, né, o que complica muito. Mas, de qualquer maneira, duas novidades. A primeira é de possibilidade de votação ainda hoje aqui no plenário da Câmara. E a outra novidade é que ninguém vota contra, embora não concorde, e vai ao Supremo Tribunal Federal. De novo, o assunto será judicializado, viu, Catiúcia? Muito obrigada, Zé Maria, e ele volta a qualquer momento aqui na Jovem Pan News. O presidente Bolsonaro está em uma agenda fora de Brasília. Ele está em São Paulo e a repórter Paola Cuenca acompanha. Ele esteve mais cedo participando de um fórum de investimentos e daqui a pouco ele vai para a Bolsa de Valores. Paola, um bom dia para você. Conta para a gente o que Bolsonaro falou mais cedo. Olha, no discurso no Fórum de Investimentos Brasil, o presidente da República mais uma vez fez uma série de ataques ao Poder Judiciário. A gente já tinha visto em outro dia o presidente da República tentar relacionar o ministro Luiz Edson Fachin, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ao ex-presidente Lula, dizendo que Fachin teria interesses nas decisões ali no Tribunal Superior Eleitoral, já que ele foi o responsável por tirar Lula da prisão, nas palavras do presidente. Hoje ele voltou a fazer essa afirmação, colocando essa relação entre o ex-presidente Lula e Luiz Edson Fachin e também fez uma grave crítica também a Fachin, colocando que uma das decisões a respeito de operações policiais em morros no Rio de Janeiro deveriam acontecer somente em casos excepcionais na pandemia, que com isso o ministro Luiz Edson Fachin fez uma grande colaboração com o narcotráfico brasileiro. Outras críticas também foram feitas ao ministro Luiz Roberto Barroso e ao ministro Alexandre de Moraes. Além disso, Bolsonaro falou mais uma vez
vez que tem certeza que ganhou no primeiro turno das eleições em 2018, apesar de não ter provas disso, e que inclusive também acredita que Aécio Neves teria ganhado as eleições em 2014, em que Dilma Rousseff, na verdade, saiu vitoriosa depois dessas urnas. Houve críticas também dizendo que aqui na América Latina existiria uma cabeça de burro que sempre leva os governos a irem mais para o lado da esquerda do que para o lado da direita. E nesse Fórum de Investimentos Brasil, a gente também teve uma fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que a inflação ainda deve continuar subindo, a greve ainda deve se agravar em outros países do mundo, deve haver a recessão, mas que o Brasil deve ser o melhor lugar de investimentos. Ele chegou a dizer que se não fosse pelo Brasil, a gente teria um mundo passando fome, mas deixou de mencionar os mais de 30 milhões de brasileiros que sofrem com a insegurança alimentar. Muito obrigada, Paula Cuenca. Agora são 11h57 pelo horário de Brasília. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu processo contra o deputado Glauber Braga por discussão com o presidente da Casa, Arthur Lira. A representação do PL, partido de Lira, foi protocolada no dia 1º de junho e já está na pauta da sessão de hoje à tarde. Lira e o deputado do PSOL bateram boca há 2 semanas. Glauber Braga chegou a perguntar se o presidente da Câmara não tinha vergonha por causa da proposta de tirar o governo do controle acionário da Petrobras. E o Tribunal Superior Eleitoral elege hoje à noite o ministro Alexandre de Moraes para presidir a corte. A eleição é um ato formal dentro do processo e marca o início da transição entre o atual presidente, Edson Fachin, e Alexandre de Moraes. A posse está marcada para o dia 16 de agosto, depois do recesso do Judiciário. O ministro Ricardo Lewandowski será o vice-presidente. Alexandre de Moraes está no centro de polêmicas envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, como o inquérito das fake news e também dos atos chamados de antidemocráticos. Ele será o presidente do TSE durante as próximas eleições. Os servidores da FUNAI cruzaram os braços por 24 horas em protesto ao desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. A gente vai conversar ao vivo agora com o repórter Bruno Pinheiro, que acompanha esse protesto. Bruno, o que querem os manifestantes? Um bom dia para você. Eles estão com a cobrança de uma segurança ainda maior. A você um ótimo dia. A quem nos acompanha aqui na Jovem Pan, esse movimento iniciou logo pela manhã e tem uma agenda, na verdade. Isso ocorre após uma fala do presidente da FUNAI, do Marcelo Augusto Xavier, dizendo que o jornalista e o indigenista não tinham autorizações quando eles chegaram naquela região onde acabaram desaparecendo, o que já foi desmentido. Eles querem uma resposta em relação a isso. Além disso, tem uma cobrança para que possa enviar um reforço na segurança dos servidores da FUNAI na reunião na região do Vale do Javari. Essas pessoas que estão aqui, cerca de 28 pessoas, um outro grupo estão ali na frente do Congresso, numa tentativa também de chamar atenção, e uma outra comissão está aqui no interior do Palácio da Justiça. O secretário executivo é quem vai receber os servidores nesta reunião ainda hoje. Às 14h, eles voltam a se concentrar lá no anexo 2 da Câmara e 17h, o lançamento de um dossiê aqui no mesmo local, ou seja, um dia cheio, tentando chamar a atenção realmente de autoridades para que possa avançar com essa investigação. Só para a gente finalizar rapidamente, que ontem foi também aprovado e será lançado a abertura de uma criação de uma comissão para que investigue as causas do desaparecimento e a segurança também nessa área indígena. A gente continua aqui, qualquer novidades eu volto a chamar aqui na Jovem Pan News. É com você no estúdio. Obrigada pela companhia, direto de Brasília. A gente se vê. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.